Isso. Rosa d'Água também não conseguiu evitar sua surpresa ao ver Xi Feng desaparecer. Não foi apenas Rosa d'Água que ficou confusa. Até Blackie, que estava ao lado dela, ficou estupefato, sem mencionar Nuvem Virtuosa e seu grupo, que tinham pouco conhecimento sobre Xi Feng. Todos os presentes não conseguiram usar nenhuma de suas habilidades, e o mesmo aconteceu com suas ferramentas. Que tipo de método Xi Feng usou para desaparecer dos olhos de todos? Além disso, ao contrário dos assassinos, que precisavam passar por um curto processo antes de desaparecer, Xi Feng levou apenas um instante para desaparecer completamente. Como eu pude esquecer que o líder da guilda tem esse movimento? Nesse momento, Dança do Fogo de repente se lembrou de que Xi Feng conhecia os Passos do Vazio. Rosa d'Água e os outros nunca tinham visto Xi Feng usar os Passos do Vazio antes, então eles não sabiam que Xi Feng possuía tal carta. Quanto à Dança do Fogo, Sombra Voadora e Nuvem Violeta, eles já tinham visto Xi Feng usar os Passos do Vazio antes, então sabiam o quão poderosa essa técnica era. Mesmo que Sol de Verão fosse incrível, ele ficaria indefeso diante desse movimento. Afinal, um inimigo invisível era bastante assustador. Além disso, o método de ataque não dava tempo algum para reagir. Mesmo que Sol de Verão removesse todos os movimentos excessivos e aumentasse a velocidade do seu corpo ao máximo, ele ainda não conseguiria bloquear a espada de Xi Feng. Enquanto isso, traços de choque apareceram no rosto de Sol de Verão, pois ele não conseguiu localizar a figura de Xi Feng, mesmo depois de procurar ao redor. De repente, Xi Feng apareceu ao lado de Sol de Verão. A lâmina abissal cinza prateada também apareceu abruptamente na cintura do assassino, a cortando. Embora Sol de Verão tenha usado tudo o que tinha para se esquivar e bloquear o ataque de Xi Feng, o tempo que a lâmina abissal levou para cortá-lo foi simplesmente curto demais. A lâmina abissal já o havia atingido antes mesmo que ele pudesse se esquivar ou bloquear, e um dano de mais de 400 pontos surgiu sobre sua cabeça. Em um instante, Sol de Verão perdeu quase um décimo de seu HP. No entanto, Sol de Verão teve reações rápidas. Após ser atacado, ele contra-atacou, e sua adaga atingiu repentinamente as costas de Xi Feng com uma velocidade ainda maior. Com a distância entre eles tão curta, simplesmente não houve tempo suficiente para Xi Feng retirar sua espada e se defender. Além disso, o ataque de Sol de Verão não teve ações desnecessárias, então sua adaga se moveu a uma velocidade extremamente rápida. Deixando de lado agora, mesmo que Xi Feng não estivesse em um estado enfraquecido, ele ainda teria grande dificuldade em se defender desse golpe. Na tentativa desesperada de Xi Feng de se esquivar, a adaga errou o alvo e só conseguiu raspar o ombro de Xi Feng. Mesmo assim, este único ataque causou mais de 800 de dano a Xi Feng, reduzindo quase metade de seu HP. Você é muito bom. Conseguiu me causar dano. No entanto, parece que seus atributos foram bastante enfraquecidos. Acabei de te atacar uma vez, e você já perdeu quase metade do seu HP, disse Sol de Verão de forma despreocupada, olhando para a cintura machucada. Essa sua movimentação de pés é incrível. No entanto, você certamente se revelará quando atacar. Seu único golpe tirou apenas cerca de um décimo do meu HP. Mesmo que eu troque dano por dano, ainda será sua perda 3 movimentos depois. Mas já que você foi capaz de me ferir, como recompensa, não vou suprimi-lo usando meus atributos. Vou deixar você ver o que é força de verdade. Sol de Verão falou em um tom muito casual e autoritário. No entanto, Xi Feng não achou que Sol de Verão estivesse blefando, pois no momento em que o assassino terminou de falar, a aura ao seu redor sofreu uma mudança completa. Anteriormente, ele ainda revelava uma leve intenção assassina. Agora, porém, ele a encobria completamente. O olhar em seus olhos não se concentrava mais em um único ponto. Em vez disso, era um olhar que absorvia tudo ao redor, observando tudo objetivamente. Esse movimento não era outro senão a omnivisão. No entanto, comparado a quando Cobra Crescente e os outros amadores o usaram, Sol de Verão o dominou ao nível da perfeição. Como esperado do Deus da Morte e do domínio divino. Parece que ele não será tão fácil de lidar. Xi Feng nunca havia lutado contra um personagem tão poderoso no passado. Para ser mais preciso, ele não tinha as qualificações necessárias para isso. Embora um Rei da Espada de nível 3 fosse igualmente incrível aos olhos de jogadores comuns, diante de jogadores de nível divino, ele não era diferente de uma formiga. No passado, havia um ditado que circulava no domínio de Deus: todo mundo abaixo do nível divino era uma formiga. Sem se tornar uma classe de nível 6, ninguém saberia o quão assustadores os jogadores de nível 6 realmente eram. O assassino diante dele era um especialista que sempre esteve no topo do domínio de Deus. Xi Feng nunca imaginou que enfrentaria um especialista como ele. No entanto, o passado e o presente eram diferentes. Antes de tudo, o Sol de Verão diante dele ainda não havia se tornado um especialista de nível divino. Enquanto isso, o próprio Xi Feng conhecia os Passos do Vazio, um jogo de pés avançado. Derrotar Sol de Verão e escapar não era necessariamente impossível. Quanto a escapar, olhando para a velocidade de Sol de Verão, Xi Feng sabia que escapar não era uma opção a menos que derrotasse o assassino. Na realidade, havia outro método que ele poderia usar: executar Passos do Vazio continuamente. No entanto, devido à redução de seus atributos, a distância que ele podia percorrer a cada vez também era bastante reduzida. Além disso, usar Passos do Vazio várias vezes em rápida sucessão era mentalmente desgastante. Ele provavelmente perderia a consciência antes mesmo de conseguir correr 100 ou 200 metros de distância. Parece que só me resta tentar cuidar dele usando Passos do Vazio continuamente. Xi Feng realmente não conseguia pensar em uma ideia melhor agora. O combate corpo a corpo dependia de atributos e técnicas. Em termos de atributos, Xi Feng não era páreo para Sol de Verão.
Portanto, ele só podia tentar obter a vitória por meio de técnicas. Como usar os passos do vazio apenas uma vez não era suficiente, ele usaria os passos do vazio 2 vezes seguidas, uma para atacar e outra para esquivar. Depois de pensar até esse ponto, Xi Feng imediatamente usou passos do vazio e correu em direção ao sol de verão. De repente, Xi Feng desapareceu dos olhos de todos mais uma vez. Pouco tempo depois, Xi Feng apareceu ao lado de sol de verão mais uma vez, e a lâmina abissal também estava varrendo o abdômen do assassino. Droga! De repente, ouviu-se um som metálico se chocando, e uma faísca ofuscante surgiu ao redor do abdômen de sol de verão. Em vez de atingir o abdômen do assassino, a lâmina abissal foi bloqueada por sua adaga. Imediatamente depois, Sol de Verão usou sua outra adaga para atingir o ponto cego de Xi Feng. Xi Feng ficou chocado. No entanto, com a mesma velocidade, ele prontamente usou passos do vazio e desviou por pouco do ataque da adaga. Os corações de todos tremeram quando viram Xi Feng e Sol de Verão trocando movimentos. Ele não poderia ter percebido a movimentação do líder da guilda, certo? Dança do Fogo não pôde deixar de ficar chocada. Passos do vazio era uma técnica avançada que permitia a Xi Feng derrotar facilmente um chefe. No entanto, Sol de Verão a descobriu após apenas 2 usos. Seu jogo de pés é realmente misterioso. Sol de Verão riu levemente enquanto olhava indiferente para Xi Feng, parado a 4 metros de distância. A princípio, quando vi esse jogo de pés pela primeira vez, realmente pensei que você tivesse desaparecido. No entanto, quando o usou pela segunda vez, posso dizer com certeza que você não desapareceu. Só que esse seu jogo de pés força meus olhos a ignorar automaticamente todas as informações relacionadas à sua existência, e é por isso que você parece desaparecer repentinamente dos meus olhos. Infelizmente, você me encontrou. Se fosse qualquer outra pessoa, ela ficaria completamente indefesa contra você, sem passar por um treinamento especial. Isso mesmo. Xi Feng assentiu, sem intenção de esconder a mecânica dos passos do vazio. Embora passos do vazio fosse um jogo de pés avançado, não era invencível. Diante de um especialista de nível divino, não passava de uma piada. Só que Xi Feng não imaginava que Sol de Verão o descobriria tão rapidamente. Com certeza, o título de Deus da Morte dado a Sol de Verão não era imerecido. Ele realmente era tão forte quanto um monstro. No momento em que Xi Feng estava pensando em como lidar com Sol de Verão, este deu um passo à frente e então correu abruptamente em direção a Xi Feng.